Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste domingo, 14º domingo após o Pentecostés, nós celebramos esta Santa Liturgia, escutamos este Evangelho de São Mateus, que nos dá duas grandes lições. A primeira é uma parábola muito importante para a nossa vida. Os padres da igreja, unanimemente, todos coincidem que esta parábola deste Evangelho de São Mateus nos fala e começa falando sobre o reino dos céus. E todos os padres interpretam que Cristo aqui está nos ensinando qual é a condição para a entrada no reino. O Bispo Dmitri, que é um grande teólogo russo, radicado nos Estados Unidos, tem um comentário muito interessante sobre esta passagem. Em primeiro lugar, nos fala que uma parábola, às vezes, é um ensinamento didático que Jesus Cristo estabeleceu, mas que esta parábola, ela nos fala sobre o reino de Deus. Então não é uma historinha folclórica da vida campestre, uma parábola para ensinar às crianças uma verdade. Não. Está nos falando que isto aqui é o reino de Deus. E, em segundo lugar, o rei deste Evangelho é o Pai que está celebrando as bodas de Jesus Cristo. Essas bodas não é uma boda simples, é a celebração do casamento de Jesus Cristo com a humanidade. A natureza divina de Cristo está se unindo em casamento com a humanidade, com nossa humanidade. E o grande papel da Santíssima Virgem Maria, que emprestou a nós a sua carne para que nós possamos celebrar este casamento. Vejam a importância disto. Em segundo lugar, esta festa de bodas deste casamento é chamado de a festa eucarística. O banquete é a Eucaristia. Somos convidados à Eucaristia. Mas é fácil constatar que muitos não aceitaram o convite. E cada um tem uma boa desculpa para não comparecer à festa, não apenas à liturgia, mas à festa da participação da igreja, na igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Um está ocupado no campo, o outro, no Evangelho de Lucas, fala que um vai casar, o outro foi ver os bois. Então cada um tem um motivo, que são motivos legítimos, mas são motivos deste mundo. E o que está em questão aqui não é este mundo, é o mundo futuro, é a vida eterna. E no meio disso tem uma passagem muito interessante, quando fala que aqueles que rejeitaram a boda do filho e tal, e que negaram, maltrataram ao servo de Deus, diz que Deus mandou os exércitos destruir a cidade e incendiar a cidade. Isto é um fato histórico. No ano 70, depois de Cristo, os romanos incendiaram Jerusalém. O imperador Tito mandou queimar a cidade de Jerusalém. Então, se cumpriu a palavra do Senhor. Este Evangelho de São Mateus é escrito mais ou menos entre o ano 60 e 70, calculam os estudiosos, e no ano 70 ocorreu a destruição de Jerusalém. Então, é fato isto. Depois, o rei, passeando entre os convivas, sim, antes ele mandou os servos, chamem todos, bons e maus, todos são chamados. E o banquete se encheu de gente.
Mas o rei, passeando, encontrou um homem que estava lá sem as roupas nupciais, as roupas da festa nupcial. E perguntou-lhe: amigo, por que está sem as roupas nupciais? Ele ficou mudo, não tinha resposta. Ele entrou e não se deu conta que era necessário a roupa. E aí entra a questão: que roupas são estas? Um dos padres da igreja diz que é a roupa do amor. Que no reino só entra o amor. O mal não entra. Outros padres afirmam, e claro, não há uma única explicação, os padres afirmam que as roupas de núpcias são um coração transfigurado pela confissão, pela Eucaristia, pelo jejum, essa preparação da alma para poder encontrar-se com Deus. Outros padres afirmam que é a santificação. Para entrar no reino, nós temos que estar santificados. E é para isso que estamos na igreja. Santificarmos, reconhecer nossos pecados, curarmos nossa alma, nossos corpos, entrar em comunhão com Deus aqui na terra, que depois não é possível. Acontecerá como esse homem, vai ser jogado nas trevas exteriores. Não é punição, não, é castigo, é uma questão de consequência lógica daquilo que nós escolhemos. Porque nas coisas aqui na terra nós nos organizamos, nos preparamos, nos antecipamos, nos agendamos, e no reino de Deus é diferente. Podemos entrar de qualquer forma. Veja que maus, pecadores, bandidos, todos são convidados. Deus não discrimina ninguém. Por isso que no segundo evangelho fala: vós todos estáis carregados, fatigados. Numa linguagem mais contemporânea diríamos: vós todos que estáis estressados. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, essa roupa de núpcias é o Senhor que vai nos ajudar a confeccionar essa roupa. Podemos dizer, inventando uma interpretação, Ele é o alfaiate da nossa roupa espiritual. Portanto, não somos nós que vamos inventar nada. É o Senhor Jesus que vai nos ensinando o caminho do reino de Deus. O que é necessário para entrar no reino de Deus. Não percamos o tempo da igreja. Não percamos o tempo da nossa vida, porque o tempo é curto. Amanhã posso não estar aqui, amanhã, segunda-feira, posso não estar mais aqui. Não haverá tempo, não haverá prorrogação, o tempo se esgota. Já disse Cristo no início: arrependei, você chegar no reino de Deus. Chegou naquela hora. O reino já está aí. O reino não é um lugar físico, geográfico. O reino de Deus está no coração de cada um. Então, Cristo que diz isso. Isso não é uma interpretação exegética, teológica, não. É um fato. Cristo diz: o reino de Deus está dentro de vós. É o coração. É com o coração que nós vamos para Deus, para o reino de Deus. E para ir ao reino de Deus, nós temos que preparar-nos. Nós temos que cozinhar nossa vida. Nós temos que preparar nossas roupas. Esse é o tempo da vida nossa. Dizem os padres da igreja que o momento da nossa morte é terrível. E há orações que dão medo, porque falam de uma coisa terrível. A igreja fala muito discretamente disso. É porque é a hora do julgamento dos nossos pecados. É na hora que se decide se entra ou não entra. É terrível. Porque os demônios estão ali com a lista de todas as nossas faltas, todos os nossos pecados. Não escapa nada, não. Está tudo registrado. As boas obras. Talvez um ato de caridade poderá fazer a diferença nessa contagem.
pão que se deu para alguém. Porque Deus é misericordioso. Deus não quer condenar as pessoas. Deus não é vingativo. Ah, você se portou mal comigo, eu não quero você. Não, pelo contrário. Tanto amou Deus ao mundo que entregou seu Filho único e Ele morreu por nós. Tem mais amor do que esse? Será que não podemos entender que Deus deu a vida por nós? Por que nós não podemos cuidar da nossa roupa para entrar no casamento com Ele? O que impede que nossa vida se transfigure, que nossa vida se modifique, que nossa vida seja de fato vida em Cristo? Cristo condenou apenas uma categoria de pessoas, os fariseus. Ele perdoa os homicidas, os genocidas, os malvados, os ladrões, enfim, todos, menos os fariseus. Por quê? Porque o fariseu está convencido que ele é verdadeiro quando ele está mentindo. Ele diz uma coisa e faz outra. É isso. O malvado é malvado, pronto. E ele está sendo coerente com aquilo que ele é. E ele pode se arrepender. Mas o fariseu não. Isso é que é um problema. Isso aí os padres da igreja já comentaram muitas vezes. E o Senhor, e no Evangelho, capítulo 23 de São Mateus, ele faz a lista de todos os pecados dos fariseus. Tá lá. E a única categoria de pecadores que Deus dá a lista. A única, porque ele não faz isso com os bandidos, com os ladrões, com os homicidas, não. Mas com os fariseus faz. Por quê? Para evitar exatamente esse constrangimento, ele acha que já tem a entrada no reino e chega lá, todo pomposo, e ele não tem roupa de novo. Então, muitos cristãos se enganam. O outro dá o dízimo, o outro não é infiel, o outro reza, o outro jejua, mas o coração dele está cheio de mal. É só aparência. O interior dele é feito um túmulo, bonito, caiado por fora e por dentro corrupção. Portanto, o Senhor Deus nos pede coerência. Que vivamos de fato em Cristo. Humanamente é difícil, é quase que impossível, mas para Deus tudo é possível. Por quê? Porque Ele nos dá a graça de Deus para transfigurar a nossa vida. Lembremos da boda de Caná, a água foi convertida em vinho. Foi a graça de Deus. Portanto, este Evangelho nos convida, de fato, a uma comunhão com Cristo, a uma participação com Cristo, a revestir-nos de Cristo. Vós todos que foste batizados em Cristo, revestivos de Cristo. É isso que está falando. Nós estamos vendo hoje a perseguição dos cristãos. Semana passada, numa igreja, fecharam a igreja e queimaram muitos cristãos, crianças, mulheres, estão sendo queimados, que testemunham a Cristo. No Afeganistão, no Irã, no Iraque, na Síria, no Iêmen, na Indonésia, na Nigéria, estão morrendo cristãos. Por quê? Porque eles, inclusive, tem um caso de crianças, aí na África agora, perguntaram: você quer se salvar? Se você negar Cristo, você não morre. As crianças escolheram Cristo. E morreram. Então, neste momento, nós temos dois tipos de cristãos. Os que estão confortavelmente instalados na sua religiosidade, sem riscos, vão quando querem, como querem, do jeito que querem, e os cristãos que estão sendo provados. A misericórdia de Deus deu para alguns umas circunstâncias e para outros outras circunstâncias. E sempre foi assim. Desde o início do cristianismo, os primeiros 300 anos foram de martírio. 300 anos. Depois, 500 anos de Império Otomano. 500.
Depois do comunismo, na Rússia, matou mais de 2.000 religiosos, só religiosos. Bispos, monges, monjas, presbíteros, diáconos. Os países do leste europeu sofreram muito sobre o comunismo. E ainda temos cristãos socialistas, comunistas, que querem fazer o casamento entre o marxismo e o cristianismo. Que vergonha. Não aprenderam nada com a história, não conhecem a história. Tentam juntar a água e o azeite. E teimam que vão conseguir. Então, a realidade dos cristãos é essa. Agradeçamos a Deus que nós temos o conforto, né? A liberdade de expressar Cristo. No Afeganistão estão buscando de casa em casa para ver se encontram uma Bíblia, um cordão de oração, um ícone de Cristo, uma imagem. Estão simplesmente assassinando os cristãos. Não é que nós tenhamos que passar pela mesma coisa, porque a misericórdia de Deus nos deu outra circunstância. Mas aprendamos com eles. O que eles estão fazendo? Tenhamos vergonha de ver, de fazer um sacrifício também de alguma forma na nossa vida. Essa é a roupa de núpcias. O que é que nós estamos fazendo? Com Cristo, por Cristo e para Cristo. O que é que estamos fazendo? Essa avaliação é cada um de nós que tem que fazer. Não é a igreja, não é o padre, não é o bispo, é cada um. A consciência sua. Nós somos livres para avaliar a nossa vida. Cristo é radical no amor. Temos que ter coragem de ser cristão. Temos que ter coragem de avançar nesse estágio de cristianismo que nós vivemos. Podemos ser mais, fazer mais. É isso que Cristo pede. Cristo sempre pede mais. Sim. Porque o amor dele é absoluto, não é relativo, não é pequeno. Os maiores santos dizem, não, eu sou um pecador. Eles reconhecem a sua insignificância diante de Deus. Portanto, agradecemos a Deus por esta liturgia, por esta comunidade, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para proclamar o reino de Deus, que possamos todos caminhar juntos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.